Conta-se uma história de um casal que no aniversário de 30 anos de casamento, no aniversário de 30 anos de casamento, eles decidem que vão se divorciar. E aí então, com a decisão tomada e sendo essa decisão irreversível, eles resolvem procurar o pastor da igreja para comunicar a decisão de se divorciar. O pastor se assusta porque era um casal de 30 anos. 30 anos são 30 dias, gente. Não se divorcia com 30 anos de casado. Tanto tempo junto, se divorciar. O pastor não quis aceitar aquela situação. Então o que ele fez? Ele resolveu chamar o casal individualmente, cada um, o homem primeiro, depois a mulher, para saber qual era o grande motivo. Afinal de contas, 30 anos se divorciar. E aí então o pastor, ele ouve primeiro o homem, ele chama o homem no seu gabinete pastoral e pergunta assim: meu amigo, por que você está se divorciando da sua mulher depois de 30 anos junto? Por que você está se divorciando dela? E o homem disse assim: pastor, eu não aguento mais essa mulher. Ela é muito ingrata. Mas pense em uma pessoa ingrata. Você está pensando nesta mulher. Ela é muito ingrata. Eu não aguento mais essa mulher. Para você ter uma ideia, pastor, a coisa que eu mais amo na vida, aquilo que eu mais aprecio na vida, é acordar de manhã e tomar um delicioso café da manhã. Não tem nada que eu goste mais do que no café da manhã tirar o miolo do pão e passar manteiga. Eu adoro manteiga, o miolo do pão com manteiga. É o que eu mais gosto. E para o senhor ver como eu sou desprendido e como eu a amo, durante 30 anos eu acordei, tirei o miolo do pão, passei manteiga e entreguei para ela comer. Essa mulher é uma ingrata, ela nunca reconheceu isso e eu quero me divorciar dela. O pastor resolve então ouvir a mulher, né? E saber qual era o motivo da separação, do ponto de vista dela. E ela diz assim: pastor, eu quero me divorciar deste homem. Eu não aguento mais viver com esse homem. Este homem é muito ingrato. Ele é absurdamente ingrato. Imagina o senhor, pastor, que tem uma coisa que eu odeio. A coisa que eu mais odeio na vida é comer miolo de manteiga com pão. Eu odeio miolo de manteiga com pão. E durante 30 anos, esse homem, ele acordou manhã após manhã, passou manteiga no miolo do pão e me deu para comer. E eu, querendo agradá-lo, eu comi durante 30 anos miolo de manteiga com pão. Eu não aguento mais comer miolo de manteiga com pão. Ele nunca reconheceu isso, então eu estou me divorciando dele. Essa história que eu contei para vocês, embora não passe de uma história engraçada, eu pelo menos não sei se ela é verídica, mas ela nos mostra a realidade da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas fazem muitas coisas durante anos que talvez no passado até fazia sentido, mas chega um tempo que não faz mais sentido e a pessoa continua fazendo como sempre fez. Essa história nos mostra a realidade de muitas vidas. Eu contei a história para vocês de um casal que o marido pensava que dando o miolo do pão estava agradando a esposa. E a esposa pensando que comendo o miolo do pão estava agradando o marido. Se eles simplesmente tivessem contado, que um contasse que gostava muito de miolo de pão e outro contasse que odeia miolo de pão, essa história talvez teria um final melhor. Da mesma forma, muitas vezes nós nos envolvemos em grandes crises na nossa vida e fé, porque fazemos as coisas como sempre fizemos e como todo mundo faz. Mas algumas coisas já não fazem mais sentido para a gente, apenas fazemos porque sempre fizemos, porque sempre foi assim. Eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Antigamente eu fazia e dava certo, por que agora não dá mais certo? Tem um autor desconhecido que ele diz assim: não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual. Não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual. Tem um autor um pouco mais conhecido que diz assim: não há nada que seja de maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar
resultados diferentes. Essa frase de Einstein. Não há nada que seja de maior loucura fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Empresas declaram falência porque se recusam a mudar e fazem as mesmas coisas como sempre fizeram. Casamentos são desfeitos porque se acomodaram em fazer o que faziam quando namoravam e não fazem mais depois. Igrejas deixam de existir porque deixam de ser relevantes para as gerações que estão nascendo. Como última mensagem de 2012, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a renovar. Eu quero te convidar nesta noite a fazer o novo de novo. Eu quero te encorajar nesta noite a se reinventar, a não fazer mais as coisas porque você sempre fez, mas encontrar propósito naquilo que se faz. Estamos diante, nessa última mensagem do ano, o maior desafio da humanidade, que é fazer o novo de novo e não se acomodar com as circunstâncias. E se porventura você aceita o desafio de se renovar e de avaliar na sua vida o que você precisa renovar, eu te peço que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Como nós falamos, quem espera resultados diferentes não pode fazer tudo igual. Se você quer um 2013 diferente, você não pode reproduzir 2012. Se você quer se renovar e se reinventar, eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 22. 2 Crônicas é no Antigo Testamento, vai ficar antes de Jó, antes de Neemias e depois, óbvio, de 1 Crônicas, depois de 2 Reis. Se você está em Mateus, você está bem longe, passou faz um tempo já. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 a 22, nós lemos a seguinte história. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Engede. Alarmado, versículo 3, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora aí estão amonitas, moabitas, versículo 10, e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Versículo 12, preste atenção. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Repita comigo, por favor. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você pode dizer amém? Versículo 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam em pé diante do Senhor.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, do meio da assembleia. Versículo 15, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. E eu peço permissão para parafrasear esse versículo 15 e dizer: e todos os que nos ouvem nesta noite, em nome de Jesus, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo. Receba essa palavra para a sua vida: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém, ó Igreja Aliança de Itatiba. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Versículo 18, Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, Igreja Aliança de Itatiba, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o versículo 22 então nos diz: quando começaram a cantar, repito, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Até aqui. A Bíblia nos fala que Judá, como nação, teve alguns grandes, excelentes reis. Nem todos os reis de Judá foram bons, mas teve alguns que foram excelentes. E dentre estes grandes reis que Judá teve, Josafá era um deles. Josafá foi um homem tremendo, um grande homem de Deus. E se você voltar algumas folhas no capítulo 17, você vai ver o que qualificava Josafá como grande homem de Deus. 2 Crônicas 17, versículos 3 a 6, diz assim: 2 Crônicas 17, 3 a 6. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas, versículo 4, buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. E a consequência disso, versículo 5, o Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Josafá foi um grande rei, e o que o qualificava como grande rei é que Josafá temia o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Josafá era um grande rei, mas mesmo sendo um grande rei, isso não o isentava de ser atacado. E mesmo Josafá temendo ao Senhor, tendo Deus como centro de sua vida, isso não isentava das lutas da vida. Josafá, sendo grande homem, também enfrentou grandes lutas. No texto que nós lemos, no capítulo 20, Josafá está sendo atacado por 3 reinos, por 3 povos: os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas.
todos os povos gigantes que se reuniram para atacar Judá, para atacar Josafá. Agora, se ser atacado por si só já não fosse um grande problema, pior problema ainda é quando se é atacado por quem menos se espera. Versículo 10 do capítulo 20 diz assim: mas agora aí estão, a oração de Josafá, mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujo territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora, versículo 11, como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos prometeste como herança. Ser atacado é doloroso, mas talvez não seja tão doloroso ser atacado. Talvez o que possa doer mais é receber ataque de quem menos se espera. Para alguns, talvez o que seja mais doloroso é receber o mal de quem só se fez bem, para quem só se fez bem. Para algumas pessoas, talvez o que mais seja doloroso seja não poder contar com quem se espera. Talvez para alguns o que seja mais doloroso seja descobrir que aquilo que funcionou no passado já não funciona mais para hoje. Judá tinha um acordo com esses povos. Esses povos não respeitaram esse acordo do passado. Ser atacado dói, mas dói mais ser atacado talvez por quem menos se espera. E olhando para esse texto e para essa história de Josafá, parece-me que nós não estamos preparados para ser atacados. Não sei se você, eu pelo menos não estou preparado. Não sei se você tem na sua agenda, dia 23 de março eu vou sofrer um grande ataque de enfermidade. Você tem na sua agenda anotado o dia que você vai ser atacado? Ataques são surpresas, nós não esperamos por ataques, a não ser aqueles que vêm com boleto bancário, com data. Esses ataques a gente tem já esperado, mas fora esses ataques de cobrança, nós não estamos preparados para ser atacados. Ninguém aguarda por um grande ataque. Ataques acontecem, de quem se espera e de quem não se espera. E uma vez que nós estamos tão vulneráveis a ataques, surpresas, qual que deve ser a nossa postura quando esse dia chegar? Como nós podemos reagir, como devemos reagir aos ataques da vida? Josafá, ele era um grande rei. Josafá estava diante do anúncio de uma guerra. E como um grande rei que estava diante do anúncio de uma grande guerra, ele poderia fazer o que sempre fez. Josafá poderia bolar uma estratégia militar para contra-atacar. Porque isso é que todo mundo faz numa guerra. Josafá poderia mobilizar o seu exército e insistir que os seus homens atacassem com todo o seu vigor físico, até destruir seus inimigos. É o que todo mundo faz em guerra. Josafá poderia talvez enviar um pedido de paz, observar o seu exército, ver que o seu exército era menor, e enviar um pedido de paz. Mas Josafá, ele abre mão de fazer o que sempre fez e o que todo mundo faz. Nos diz a palavra de Deus no versículo 3, que quando Josafá recebe a notícia da guerra, ele decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá não decide se organizar para a guerra. Josafá não decide fazer uma estratégia para a guerra. Ou Josafá não se rende ao seu inimigo. Josafá se reinventa na guerra. Josafá se renova. E ao invés de se preparar para guerrear, ele decide buscar o Senhor. Ele decide jejuar, ele decide encorajar o povo. Ei, vamos buscar ao Senhor, vamos jejuar, vamos pedir que Deus nos ajude. E a consequência é que, tendo Josafá feito isso, ele pôde demonstrar a sua dependência em Deus. Eu aprendo nesta noite, junto com vocês, com o rei Josafá, que diante dos ataques surpresas, diante de grandes guerras, talvez o que nos reste, como no nosso versículo 2, é
versículo 3, seja consultar o Senhor. Quando a guerra chegar, quando o anúncio da batalha chegar aos seus ouvidos, talvez o que nos reste seja buscar o Senhor. Talvez em 2013, quando as lutas aparecerem, o que nos resta, no versículo 12, é reconhecer que não temos forças, reconhecer nossas dependências, nossa limitação, do quanto nós precisamos de Deus. Versículo 12, a primeira parte fala assim: pois não temos força para enfrentar esse exército. Talvez o que nos reste em 2012, quando sofremos ataques surpresas, seja esperar por uma direção de Deus. Ainda no versículo 12, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Precisamos nos renovar. Se queremos resultados diferentes em nossas vidas, nós precisamos fazer algo novo. Junto com você nessa noite, eu quero aprender que diante de ataques inesperados, precisamos nos lembrar que existe um Deus sobre nossas vidas, que cuida de nós e que se agrada em responder orações. Canta comigo esse cântico que nós vamos projetar aqui nessa hora. Deus não rejeita, oração é. Nunca vi um justo ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus quando Ele estende suas mãos. É hora de vencer. Então louve, simplesmente tá chorando, precisando, tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ele trabalha para o que nele caminha contigo. Em 2013, não faça o que você sempre fez. Em 2013, não faça o que todo mundo faz. Renove-se. Reinvente-se. Busque por novidade de vida. Busque ao Senhor. Reconheça suas limitações em Deus. Espere por uma direção do Senhor para a sua vida. Que em 2013 você possa se renovar. Que em 2013 você receba esse desafio de se reinventar. Quem espera por coisas diferentes precisa fazer coisas novas. Quem sempre faz o que sempre fez não pode ter resultado diferente. Se você quer ter um 2013 diferente, você precisa fazer coisas novas. Você precisa se renovar. Você precisa se reinventar. Foi isso que Josué fez. Josué, ele se reinventa na guerra, ele se renova na guerra, e ao invés de guerrear, ele busca o Senhor. E a consequência de quando Josué busca o Senhor, é que ele vê cumprida na sua vida uma promessa. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Josafá decide buscar ao Senhor, e a consequência disso é que ele vê essa promessa se cumprindo, de quem busca o Senhor encontra. Josafá, no meio da guerra, no meio das lutas, ele encontra ao Senhor. O natural é nós agirmos como sempre agimos. O natural é fazer o que sempre fizemos. Mas nessa noite nós estamos sendo desafiados a buscar o Senhor antes de qualquer situação. Nós estamos sendo desafiados nessa noite a se renovar, a fazer o novo de novo. O desafio dessa noite é que diante das necessidades, lutas, dúvidas, questionamentos ou qualquer outra situação, ao invés de fazer o que sempre fizemos e o que todo mundo faz, o desafio é se reinventar e buscar ao Senhor. E Ele nos dará a direção para as nossas vidas em 2013. E uma vez que o momento é de se renovar, o momento é de se reinventar, Deus também faz algo novo. Nas guerras, o que você ouve falar é de os inimigos se guerreando, os exércitos se guerreando. Mas já que é para renovar, Deus também decide renovar. Versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Versículo 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Josafá nomeou homens para, na guerra, diante do exército inimigo, cantar ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército. Deus resolve inovar e diz para eles: agora, nesta guerra vocês não lutarão, porque a batalha é minha, diz o Senhor. E nesta batalha vocês não levarão espada, vocês levarão instrumentos de corda. Nesta batalha vocês não levarão escudo, vocês levarão a fé, o reconhecimento de quem vocês dependem. Nesta batalha vocês não vão atirar flechas, vocês vão levantar a voz em louvor ao Senhor. E esse foi o desafio, que essa seria uma batalha para entrar para a história, uma batalha onde não seria guerreada, uma batalha onde não seria atirada flechas, mas uma batalha onde seriam entoados louvores de reconhecimento, de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele é. Josafá encoraja o exército a cantar assim. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vocês não vão lutar, vocês não vão guerrear, vocês vão louvar, vocês vão render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E diz o texto finaliza dizendo que quando o exército de Judá solta as espadas, solta os instrumentos de guerra e faz uso dos instrumentos de louvor. Versículo 22. Quando começaram a cantar, não antes, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe
e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando o povo começou a louvar, a cantar louvores ao Senhor, quando o povo, através de canções, resolveu expressar a sua fé ao Senhor, nos diz o texto que o exército inimigo foi destruído. Não foi necessário batalhar, foi necessário apenas louvar. O desafio dessa noite é se reinventar, porque quem espera por resultados diferentes não pode fazer tudo igual sempre. Josafá e todo o povo de Israel se reinventaram, se renovaram, ao invés de guerrear, louvaram, e a consequência foi a vitória. Se você quer um ano espetacular em 2013, reinvente-se, renove-se. Ao invés de lutar, cante louvores ao Senhor. Ao invés de sair correndo para a batalha, deposite e declare a sua dependência em Deus. Reinvente-se. E não estou fazendo plágio, mas reinvente-se. Faça um 2013 diferente. Renove-se, renove-se. Já não faça mais as mesmas coisas porque sempre foram feitas e da maneira como sempre foram feitas. Renove-se. E viva 2013 como o melhor ano da sua vida.